Olá, pessoal, tudo bem? Tudo de bom para você. Um grande abraço para todo mundo ligadinho aqui no LAC Concursos. Para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente dá prosseguimento, vamos na sequência acompanhando o edital, trazendo para você mais um grande assunto, mais um assunto importante nos seus estudos. Afinal de contas, você precisa estudar focado, determinado, para ter um grande desempenho no dia da sua prova. Hoje, especificamente, nós vamos tratar da Segunda Guerra Mundial, travada entre 1939 e 1945, envolvendo de um lado as potências do eixo e do outro lado os países que compunham o bloco dos aliados. A Segunda Guerra Mundial, que foi determinante para os destinos políticos, sociais, econômicos e até mesmo culturais do século XX. Por isso que é de fundamental importância compreender as raízes históricas da Segunda Guerra Mundial. Você tem que compreender os antecedentes, os fatores determinantes, os países, os principais países envolvidos nesse conflito, as fases da Segunda Guerra Mundial, o desfecho desse conflito e, principalmente, entender as consequências da Segunda Guerra Mundial, que, sem dúvida alguma, determinaram os destinos da segunda metade do século passado. Viu como é muito importante? Viu como é fundamental? Como é extremamente relevante o estudo da Segunda Guerra Mundial? E é isso que a gente vai estudar agora nessa aula. Então vem comigo, pessoal, com foco, força e fé. Afinal de contas, a fé na vitória tem que ser inabalável. Vamos junto! Pessoal, a gente começa a aula de hoje apresentando os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que em aulas anteriores nós tratamos sobre a Primeira Guerra Mundial e falamos também do chamado período entre guerras, o período que está, evidentemente, entre as duas grandes guerras mundiais. Ao final da Primeira Guerra Mundial e a vitória militar da Tríplice Entente, tivemos a assinatura de vários tratados de paz, a chamada Paz dos Vencedores. O principal tratado assinado ao final da Primeira Guerra Mundial foi o conhecido Tratado de Versalhes, que literalmente ferrou a vida da Alemanha, pessoal. O Tratado de Versalhes arrebentou literalmente com a Alemanha. Já tinha ruído o Império Alemão, havia sido fundada uma república, a República de Weimar. A Alemanha perdeu territórios, perdeu colônias. A Alemanha teve que reduzir o seu contingente militar para apenas 100 mil homens. A Alemanha ficou impossibilitada também de produção de armamento. A Alemanha ficou impossibilitada, ficou impedida, proibida de se unificar novamente com a Áustria. E a Alemanha teve que pagar pesadíssimas indenizações aos países vitoriosos. Como você percebeu, o Tratado de Versalhes foi extremamente punitivo com a Alemanha, responsabilizando este país pelos acontecimentos ocorridos na Primeira Guerra Mundial. E também, ao final desse conflito, surgiu um organismo mundial, um organismo político mundial, conhecido como Liga das Nações ou Sociedade das Nações, cuja principal missão, o principal objetivo era a preservação da paz mundial. Afinal de contas, meus amigos e minhas amigas, a Primeira Guerra Mundial já tinha sido catastrófica para a história da humanidade. Cerca de 10 milhões de pessoas perderam a vida. Cerca de 20 milhões de pessoas ficaram mutiladas. A guerra deixou um saldo gravíssimo de desemprego, de estagnação econômica. A Europa deixa de ser o centro do mundo. Nós temos a ascensão econômica, a prosperidade material dos Estados Unidos, ali nos anos 20, com o American Way of Life. Acontece durante o período entre guerras a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a crise de 29, a Grande Depressão, que vai agravar ainda mais esses problemas sociais
econômicos e políticos vivenciados na Europa e vai consolidar o avanço nazifascista. Mas um ponto importante nos seus estudos é compreender a chamada política de apaziguamento, que foi levada a cabo pela chamada Liga das Nações, o organismo supranacional que surgiu ao final da Primeira Guerra Mundial, cujo principal objetivo era preservar a paz do mundo. Como nós sabemos, isso não foi possível. Por quê? Porque a Liga das Nações adotou uma política de tolerância, principalmente em relação à Alemanha e suas pretensões territoriais, principalmente a partir do momento em que fundou-se o Terceiro Reich, sob o comando de Adolf Hitler, na Alemanha. As pretensões territoriais, a construção do espaço vital alemão, a anexação do território dos Sudetos, a unificação com a Áustria, no chamado Anschluss, depois a anexação da Tchecoslováquia e, finalmente, a invasão da Polônia, que é o fator que vai deflagrar o início da Segunda Guerra Mundial. Mas o que é importante compreendermos é que a Liga das Nações adotou uma postura muito tolerante em relação a Adolf Hitler, que sistematicamente ia anexando a seu bel prazer territórios. Áustria, região dos Sudetos, Tchecoslováquia, Finlândia, Hungria, Iugoslávia, e aí por aí vai, né? As pretensões de Hitler. Logicamente que essas pretensões tomadas por Hitler, esses atos feitos pelo Führer, pelo chanceler alemão, pelo chefe do Terceiro Reich alemão, são violações ao Tratado de Versalhes, porque o Tratado de Versalhes tinha determinado uma série de cláusulas punitivas à Alemanha. Hitler não estava nem aí com o Tratado de Versalhes, desrespeitou cada uma dessas cláusulas. É o que vai levar à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Mas essa política de apaziguamento tomada pela Liga das Nações tinha como estratégia evitar o segundo conflito mundial. A Liga das Nações tinha consciência de que a Primeira Guerra Mundial havia sido extremamente sangrenta, deixou resultados catastróficos na Europa. Sabia que se ocorresse um segundo conflito mundial, as consequências seriam ainda mais nefastas. Então, a consequência de tudo isso, qual foi? O expansionismo territorial da Alemanha. A Alemanha que se remilitarizou e foi gradativamente anexando territórios na Europa. Então, entre os principais fatores que vão deflagrar a Segunda Guerra Mundial em 1º de setembro de 1939 estão o revanchismo causado pelos tratados de paz da Primeira Guerra Mundial, com destaque para o Tratado de Versalhes, extremamente punitivo à Alemanha. Então, o Tratado de Versalhes, com as suas duríssimas cláusulas, somado à condição econômica, social e política vivenciado por um governo liberal na Alemanha, a República de Weimar, comandada pelo presidente Hindenburg, tudo isso contribuiu para o crescimento de partidos antagonicamente opostos. De um lado, a extrema-esquerda, o Partido Comunista Alemão, e de outro lado, a extrema-direita, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou seja, o Partido Nazista, comandado por Adolf Hitler, que gradativamente vai conseguindo adeptos na sociedade alemã, vai conseguindo eleger representantes no parlamento daquele país, até que, em 1933, o presidente Hindenburg convida Hitler para ser chanceler. E depois da morte do presidente, do Hindenburg, Hitler vai ser o grande comandante político da Alemanha e vai levar o mundo a essa verdadeira catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos aqui fatores importantes. A ascensão do nazifascismo. A gente já viu aí, pessoal, na aula sobre o nazifascismo, a aula da Entre Guerras, a gente falou
do soerguimento desses regimes autoritários, desses regimes extremamente totalitários na Europa. Em 1922, a ascensão de Benito Mussolini na Itália e em 1933, a ascensão de Hitler na Alemanha. Então, a ascensão do nazifascismo é um importante fator da Segunda Guerra Mundial. O expansionismo militar, a conquista de territórios na Europa, é também outro fator preponderante, associado também à inoperância da Liga das Nações, que não foi capaz de dar um basta nas pretensões expansionistas da Alemanha nazista governada por Adolf Hitler. Então nós tivemos aí a deflagração da Segunda Guerra Mundial. Vamos então conferir agora se a gente compreendeu alguns dos fatores aí da Segunda Guerra Mundial, fazendo uma questão padrão VUNESP. Olho na tela, pessoal. Dentre os fatores responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, travada entre 1939 e 1945, é correto mencionar. Olha o comando da questão. Nós queremos os fatores, as causas preponderantes da Segunda Guerra Mundial. Alternativa A, o revanchismo, expresso nos tratados de paz, principalmente Versalhes, e o expansionismo nazifascista, as conquistas territoriais da Itália, da Alemanha e também do Japão. Verdade, pessoal. Olha só, a alternativa A já está correta. É a alternativa que nós estamos procurando. Estes são fatores preponderantes que levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939. Alternativa B, os efeitos da crise econômica e o processo de descolonização. Grifa bem essa... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super curso para vocês, um curso que atende 100% do edital, ponto a ponto do edital, um curso super atualizado, super competitivo, por um custo super barato para vocês. É o famoso bom, bonito e barato. Este nosso curso custa apenas, preste atenção, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25. 10 parcelas de R$ 25, você vai estudar em alto nível para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Esta aula que você assistiu foi uma aula demonstrativa. O restante dessa videoaula e muito mais está lá no nosso site da Lá Concursos. Vem comigo, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.